Carol, vamos então falar sobre como o Bitcoin sobreviveria a um ataque quântico. Já acabou de falar sobre a mudança de criptografia, né? Que seria uma das formas de atualizar para uma criptografia resistente à computação quântica. E aí eu acho que entra aquela minha pergunta, que tu está mais por dentro do que eu sobre isso. A galera os devs que trabalham para o Bitcoin Core, já estão pensando a respeito disso? Existe já algum estudo, alguma coisa que está em desenvolvimento? Sim. Saiu recentemente esse e-mail aqui de um grupo de discussão de desenvolvedores, né? Eles tratando, aqui nessa reportagem da Livecoins, eles falaram sobre isso. Sobre a criptografia Qubit, que é Pay to QRH, que é... deixa eu só ver aqui. Pay to Quantum Resistant Hash Spending Rules. Ou seja, eles estabelecem regras para gastar Bitcoin ou endereços que são quantum resistentes. Então, isso aconteceu nessa lista de discussões e como precisaria daí fazer um soft fork, né? E teria que implementar uma BIP, ou seja, uma Bitcoin Improvement Proposal, uma proposta de melhoria no Bitcoin para tornar os endereços quantum resistentes. Então, eles estão discutindo isso. Se vai ser implementado ou não, eu acredito que só se de fato surgisse comprovadamente computador quântico, sabe? Mas já existe essa discussão, até porque é muito mais fácil mudar a criptografia de computadores no geral, inclusive do Bitcoin, fazer um fork, se fosse o caso, do que descobrir ou criar computador quântico, que envolve um gasto absurdo, um ambiente absurdo, e ainda eles estão fazendo tudo isso mais no sentido de medir poderio computacional entre países. Mas esse novo algoritmo de assinatura, ele teria então aqui, ó. Eu vou ler a reportagem que acho que vai ficar mais fácil, né? Esse endereço usa um algoritmo de assinatura criptográfica pós-quântica e é um modelo de criptografia chamado Falcon, em que a assinatura tem 1.280 bytes, enquanto o de curva elíptica, ou Schnorr, que é outro tipo de endereço na rede Bitcoin, que é muito usado por Taproot, tem em torno de 70 bytes, ou seja, é uma assinatura 70 vezes maior que as usadas hoje em dia. Só que isso levanta uma questão, e talvez por isso que nem se cogita mudar já para uma assinatura quantum resistente. Por quê? É uma assinatura que é mais pesada. Ou seja, 70 vezes maior que as usadas atualmente. E aí, todo esforço da rede Bitcoin não mudar o código para deixar o código leve, para que qualquer pessoa possa rodar um node e armazenar os registros, mudar agora para uma criptografia sem, enfim, ter sido debatido suficientemente, sem ser uma realidade a existência de computadores quânticos, poderia aumentar em muito a necessidade de hardware. Ou seja, os computadores, os nodes que armazenam a rede Bitcoin, os registros, teriam que ser mais pesados, maiores. E foi justamente isso, né, aumentar a necessidade de hardware que levou as altcoins, esse foi um dos fatores, tá, para data centers. Hoje é muito difícil rodar um node de Ethereum, Solana e todos os shitcoins que existem, porque precisa de um computador muito caro, 25, 50, 100 mil reais, para ter capacidade de armazenamento para ter toda a blockchain num full node ou num node archive, que seria de Ethereum, por exemplo, que tem toda a blockchain. Na rede Bitcoin, o full node, com 2 terabytes, você consegue armazenar toda a blockchain, e isso no computador normal, né? Sei lá, 2 mil reais no computador, consegue armazenar blockchain Bitcoin, ter um node, ou até menos do que isso. Ou num computador velho que a pessoa não usa mais, né? Claro, isso não acontece nas shitcoins, e isso seria aumentaria a complexidade se fosse feita essa atualização no Bitcoin, porque provavelmente precisaria então de mais capacidade de hardware, as pessoas para rodar um node precisariam investir muito mais, aumentaria então o custo, e aí talvez muitas pessoas não teriam possibilidade de rodar um full node, ou mesmo precisaria de data centers, e aí isso é um fator centralizante. Totalmente. Então, por isso que não se sai correndo para fazer essa atualização. Até porque toda atualização ela tem repercussões para além da proteção contra computadores quânticos, ela poderia expor a outras vulnerabilidades. Então, por isso que no Bitcoin nada é feito assim, que medo do computador quântico, vamos mudar. Não, peraí. Tudo é muito debatido e é visto por outros ângulos. Ok, imagina, se sai correndo, se atualiza para uma criptografia quantum resistente, mas aí expõe a um outro ataque que é menos crítico do que o computador quântico, entende? Um DDoS da vida, por exemplo. Então, enfim, só para tranquilizar as pessoas de que, a SHA-256, ela, enfim, se fala que ela é provavelmente quantum resistente. Então, caso o Bitcoin seja alvo, o que vai ser alvo são os endereços antigos. Quem tem um endereço antigo já teve muito tempo esse P2PK, como tu falou antes, para transferir para um endereço mais moderno.
Caso o computador quântico surja e consiga atacar a rede Bitcoin, vai atacar esses endereços e vai alertar toda a galera que já está pesquisando sobre criptografia quântica, quantum resistente, para dizer, ó, tá acontecendo. Talvez seja o momento de fato de atualizar. Vamos fazer? Não. E isso pode acelerar as discussões que já estão super sendo debatidas, né? Então, o ponto é, não é sangria desatada, não é porque a China postou uma notícia que ela realmente tem o computador quântico, é uma ameaça real, mas também, como tudo na vida, nenhuma decisão importante dessas de mudar a rede Bitcoin precisa ser tomada no medo do computador quântico matar a rede, porque por mais que ele exista, ele não vai destruir, não destruiria a rede como um todo, atacaria primeiro esses endereços. E caso se atualize para uma criptografia quantum resistente que seja mais pesada, também existe a lei de Moore, né, que fala que com o tempo computadores cada vez mais sofisticados e com maior capacidade de armazenamento vão surgindo também. Então isso pode ajudar também a resolver a questão dos nodes e tornar mais barato e mais leve armazenar a rede Bitcoin. O que eu queria dizer também é que o computador quântico ele é uma ameaça muito maior para blockchains que não usam Proof of Work, que usa Proof of Stake, que não tem esse poder computacional necessário para validar os blocos. Então, está muito mais exposto a isso, por mais que já use uma criptografia às vezes quantum resistente, mas aí está totalmente centralizada no computador de data center, sabe? Então, é muito mais empurra para muito mais centralização os outros protocolos que já estão usando data centers, e aí vão ficar ainda mais pesados se forem usar uma criptografia quantum resistente e que não usam Proof of Work, que na verdade é o que protege desse ataque de computadores quânticos. Sim, mas nesse caso, Carol, olha só, a gente está falando de uma tecnologia que está em desenvolvimento, os devs já estão debatendo sobre endereços que são quantum resistentes, e isso é bem interessante, porque apesar, tu comentou assim, que a gente não sabe exatamente se a China tem esses computadores, né? A gente já falou aqui no início do podcast sobre uma guerra, como se fosse uma guerra espacial 2.0, né? Os computadores quânticos e tudo mais. Existem várias matérias, reportagens, parece realmente que estão desenvolvendo essa tecnologia e que ela está andando. Então, a gente tem que realmente pensar daqui 10, 20, 30 anos como que o mundo vai estar. Pode ser que realmente exista o computador quântico nas próximas décadas. A gente está vendo o Elon Musk, né, um foguete descer de ré e parar ali quietinho na base, né? Coisa que há pouco tempo atrás era inimaginável. A gente está vendo carros elétricos, a gente está uma evolução tecnológica muito rápida do mundo. Então, o que a gente parecia antigamente, quando era criança, via os Jetsons e achava que o robô que limpava a casa, achava que, meu Deus, que coisa maluca, né? Aquelas televisões que saíam do teto. Hoje em dia, tudo isso é uma realidade. Então, como que a gente pode dizer que, não, o computador quântico não vai existir? Pode ser que ele de fato exista e pode ser que ele se torne uma ameaça real. Então, é muito interessante que os devs do Bitcoin já estão debatendo isso desde já estão estudando como a rede Bitcoin poderia se adaptar para melhorar e ser resistente a essa tecnologia. Bom, mas o ponto, Cacá, é como ser resistente a isso sem comprometer a inovação por trás do Bitcoin, que ninguém conseguiu recriar antes, que é a descentralização, né? Então, esse ponto que tu trouxe é importante, tipo, os devs estão... Vai lá. Eu ia concluir nisso, que bom que tu falou, porque eu já estava perdida no meu raciocínio, que era justamente isso, daqui 10, 20, 30 anos, talvez nem exista mais shitcoin, Proof of Stake, que isso aí talvez foi um momento que aconteceu em 2017. Vai existir, isso é Fiat. É Fiat. Mas talvez nem tenha mais valor, porque vão perceber que isso é só shitcoin, que nem vai ser interessante um computador quântico atacar esse tipo de rede. É nesse sentido que eu queria dizer, talvez porque nem tenha valor mais isso aí, porque o mundo, né, o mercado está amadurecendo. Quem nos acompanha aqui já sabe, há mais de 2 anos que Bitcoin é totalmente diferente de cripto, que cripto é shitcoin ou é scam, né, que não tem valor, não é descentralizado. Então, pensando para daqui 10 anos, talvez o mercado vai estar tão diferente que Bitcoin, dentro desse universo, vai ser realmente o foco, sem contar que se o Bitcoin continuar tendo a valorização que ele tem, né? O próprio Saylor falou aí recentemente que um Bitcoin vai valer 13 milhões de dólares, uma unidade. Então, se todas essas teses que falam se concretizarem, Bitcoin sim pode ser um alvo para um computador quântico daqui 10, 20 anos, né? Então, claro,
Obviamente que sistemas militares, aviação, sistema bancário deve ser um foco principal, mas eu não descartaria que Bitcoin também entraria nesse como um alvo bem importante para hackers e, enfim, pessoas do mal ali que queiram atacar o Bitcoin, os próprios governos também. Se, né, Bitcoin se tornando cada vez mais relevante, pode ser que governos, Sim. de fato, queiram, né, destruir a rede Bitcoin através dos computadores quânticos. Então, enfim, volto a dizer que é muito interessante que se estude isso desde agora, de fato, para tornar a rede Bitcoin cada vez mais segura, né? Não, total. Eu acho que não deve ser negligenciado esse assunto, né? Ou Uhum. diminuído. Tipo, ah, isso é fichinha. Só que o ponto é que. Porque assim, ó. Provavelmente quem tá de fato construindo isso não vai sair divulgando numa reportagem de jornal que tem. Quem tem um computador quântico de fato já vai sair atacando. Porque esse é um momento surpresa e de pioneirismo tão importante que, se for usar e for usar de forma militar estratégica, o ataque vai ser direcionado. E Verdade, também tem a sim. questão de momentum, né? A gente está num momentum em que o mundo está polarizado. Estados Unidos e China, sabe? Estados Unidos versus BRICS. Europa e Estados Unidos contra o sul global, sabe? Não que isso seja, não que eu concorde com isso, mas eu vejo que, se surgir um computador quântico nesse momento, vai ser usado por uma dessas partes para atacar a outra. Eu não vejo eles se alinhando e se aliando contra o Bitcoin, o inimigo comum. Então, por isso que eu acho que, se surgisse, ele tá sendo desenvolvido na surdina e vai ser usado para atacar um lado ou outro, sabe? Vai ser para atacar lá Taiwan, que tem fábrica de chip e semicondutor, que é um ponto crítico, energia nuclear, porta-aviões, esse tipo de coisa, sabe? Bitcoin, ele é neutro, ele não tá atacando ninguém, ele não compete com ninguém. A não ser que Ah, eles queiram ter um monopólio sobre o Bitcoin, sobre a produção de novos blocos, mas aí a maioria dos Bitcoins já foi minerado. E aí não, eles mas vão o que estar eu quero processando as dizer é que transações de todo mundo. É que eu quero É. dizer é que esse pensamento é um pensamento de agora. Esse pensamento ele pode mudar rapidamente daqui 10 anos. A gente está vendo governos adotando Bitcoin. Então, entende? Daqui Sim, mas 10 anos o cenário é outro. esse é o ponto, mas daqui 10 anos, o primeiro ataque já foi feito. E já se sabe que o computador quântico existe. E aí é esse gap de tempo para atualizar. Então, é nesse ponto, a sequência de eventos nesse momento não fala sobre o Bitcoin ser o primeiro alvo. O primeiro alvo vai ser Estados Unidos e China e seus pontos fracos, sabe? Mas não o Bitcoin. Então, esse duelo, essa polarização, ela dá margem para que, enfim, bitcoiners, desenvolvedores, a rede, observe isso e dê tempo de se proteger. É nisso que eu apoio o meu argumento. Não que, nunca vai ser criado e Bitcoin nunca vai ser atacado. Não. Ele vai ser um segundo alvo, quando esses sistemas se verem enfraquecidos por um sistema paralelo alternativo a governos e que está sendo, de alguma forma, as pessoas estão migrando para ele. E esses governos não querem que as pessoas migrem, porque querem continuar o monopólio, o controle e o roubo inflacionário. Mas eu enxergo isso como um segundo momento. O primeiro momento é eles se atacando e a rede Bitcoin observando, aprendendo com isso, evoluindo a partir disso também, sabe? Acho que esse ponto é bem importante que tu trouxe para a gente também deixar claro essa linha do tempo que parece fazer sentido agora, né? Porque é um exercício também de futurologia, a gente tentar antever como é que as coisas vão se desenrolar. Bom, quem quiser saber mais sobre esse assunto, quiser ler o artigo que a gente fez sobre computadores quânticos e Bitcoin, é só acessar o nosso blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo também desse conteúdo para você conferir. Tá aí, a Carol tá mostrando na Esse aqui, ó. tela. Computadores quânticos podem acabar com o Bitcoin. Foi de quando esse artigo, Carol? 31 de outubro de De 2022. 2022. 2 Então, anos. desde 2022 a gente vem falando sobre esse food, né? Ou seja, vez ou outra, ele volta.